Vocês têm a escalação, daqui a pouco vamos falar disso. Vamos falar do Flamengo também, mas agora eu quero saber de Botafogo e Vasco, né? Que é o clássico de quinta-feira, decidindo vaga na Copa do Brasil. Primeiro o Botafogo. Definiu finalista, que é o favorito, né? Que o Bandeira falou que já passou, que já é finalista. Você viu isso aí? Chegou aqui cheio de mar. O Bandeira, é verdade que ele não quis ir com você no elevador hoje? O Garone, Ilan, me encontrou ali na entrada, lá embaixo, na portaria, se antecipou e falou... Vou porque eu tenho que tomar o café antes. Eu pensei, eu vou tomar café também. Mas aí ele falou, quem chegar primeiro já passou. Ih, rapaz. Quem chegar primeiro veio com a vaga. E detalhe, sabe o que ele falou? Já passou pra final. Ele desconsiderou o tricolor que vai passar hoje à noite. Bom, eu cheguei na frente dos dois. Eu acho que é questão de mérito. Tudo bem, não quis falar comigo também. Na Vasco corrida. Eu vou entregar. Sabe o que o Garone falou hoje aqui, antes de a gente começar o programa? Hoje vai se decidir no Maracanã quem será o quarto colocado da Copa do Brasil. Eu jamais falaria isso. Verdade. Cara de pau, eu jamais falaria isso. Já que o Fluminense tá com essa onda de ser quarto, vai ser quarto da Copa do Brasil. Brasil A prateleira também. já fica ali, é só mudar os outros. E aí, mas Bandeira, olha, como é que tá lá? Teremos um jogão, não tem mais ingresso, Ilan, não tem mais ingresso desde segunda-feira. Vamos falar sério aqui. Tava na hora, enfim, né? a torcida do Fogão esgotou. Né? Tem que pegar o Vasco pra primeiro jogo esgotado do ano, né? Primeiro jogo esgotado do ano. Nem na Libertadores. Quer dizer, a torcida querendo muito a Copa do Brasil, não tem mais ingresso. E fica a dúvida aí pelo Vitinho. Olha, cada pique que o Vitinho dava ontem na altitude era um desespero. E meu amigo, ele correu, hein? Correu para marcar, porque para atacar era difícil mesmo. Ele correu, depois falou que sentiu até enjoo lá na altitude normal. Melhor poupar. É dúvida. Ele é dúvida. O Matheus Ponte pode ser o titular na lateral direita. O Danilo também, com desconforto, é dúvida, mas vai ser relacionado. E deve ir para o jogo, não sei se como titular, como reserva, mas o Danilo deve entrar em algum momento. Mas o Botafogo tem o Savarino também, só jogou 20 minutos ontem pela Venezuela. Deverá ser titular. Fez falta, deveria ter jogado no 90. Deveria ter jogado os Por 90. isso que a Venezuela não vai pra Copa. Ainda participou do gol, participou do terceiro gol ainda, o Savarino. Então o Botafogo não deve ter muitos problemas, tem que jogar bola. Primeiro jogo, o Botafogo começou muito bem, depois o Vasco, quando empatou, melhorou, entrou na partida. Agora, é aquilo que a gente vem falando, é um clássico, é muito difícil, o Botafogo com leve favoritismo, mas o jogo tende a ser muito bom, assim, vai ser um jogo quente, vai ser um jogo bem interessante de acompanhar, porque os dois times vão ter que sair. O Diniz, por natureza, já gosta de lançar o Vasco ou qualquer time que ele treina para o ataque, e o Botafogo em casa também, no Newton Santos, joga para frente, então vai ser uma trocação bem legal. O Vasco, aí o Garone vai falar com alguns retornos também que podem ser importantes, e eu creio num clássico bem intenso. Agora, será que teremos muitos ou poucos gols, Garone? É aí que fica a dúvida, porque são times que gostam de atacar. Eu não sei o que eu quero, não. Mas é mata-mata. Eu não sei o que eu quero, não. É mata-mata. Um 0-0 pra depois resolver nos pênaltis, eu acho que eu fico... Aí nos pênaltis eu desligo e vou... Eu tenho que ver como o Neto... Eu não sei como o Neto é em duelo, assim, nos pênaltis. O John pegava poucos pênaltis, mas aí ano passado... Volta, John. Contra o São Paulo, contra o São Paulo ele pegou e o Botafogo passou quartas de final, hein? Mas pode falar que o Léo Jardim é bom de pênalti, bom de pênalti, né? né? O Léo Jardim, ano passado, vai chegou na semifinal da Copa do Brasil, muito graças ao Léo Jardim. Mas tudo em São Januário, né? Amanhã é no Newton Santos. Não muda. Pra goleiro não muda muito pouco. Eu concordo muito com você. Pra mim vai ser um jogaço e acho muito imprevisível. Porque eu acho que nem Vasco nem Botafogo tem tido uma consistência, o Vasco menos, mas nem Vasco nem Botafogo tem tido uma consistência ao longo do ano. Exatamente. E se a gente for pegar meio de temporada que o Botafogo começou a mexer muito, que troca treinador, mudou grande parte do elenco, o Botafogo começou a oscilar mais. E o Vasco continua oscilante. Não dá pra gente cravar qual vai ser o Vasco. Se vai ser o Vasco, vai ter o 6 no Santos, 3 no São Paulo, 3 no Sport, ou que fez o jogo ruim contra o Botafogo, inclusive, na Brasília. Estreia do Diniz, né? Foi estreia do Diniz. Segundo tempo, muito ruim. Muito estreia ruim. do Ancelotinho. Então o Diniz já estava. Foi a estreia do Ancelotinho. Foi do Ancelotinho. Foi a volta pós-Copa do Mundo de Clubes, né? Foi o primeiro jogo do Botafogo pós-Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que é um jogo muito aberto. Muito aberto, assim. Eu acho que eu concordo, ontem a gente falou sobre isso aqui. Para mim, o Botafogo é favorito, mas é ligeiramente favorito, porque joga dentro de casa e tem mais pé de obra, tem mais de onde tirar. O elenco do Botafogo é melhor, é só olhar a tabela do Brasileirão, onde está Vasco, onde está Botafogo, a gente vai ver a diferença do que dá para tirar de cada um. Mas até pela característica dos times do Diniz, assim, é um time que, quando encaixa o jogo do Diniz, o time vai muito bem, quando desencaixa, vai muito mal. Então, ao mesmo tempo que você pode ter uma goleada do Vasco, como teve um 6-0 sobre o Santos, não que eu acho que vai acontecer isso com o Botafogo,
Mas, ao mesmo tempo que você faz jogos como fez contra o Santos, o Vasco faz jogos muito ruins, como fez contra o próprio Botafogo no Brasileiro. Foi muito bem contra o Botafogo. Eu acho que até o Vasco está ficando um pouco mais equilibrado do que era anteriormente. No início ali do trabalho do Diniz, acho que o Vasco tem melhorado um pouquinho, encontrado um pouquinho mais de equilíbrio, mas passava muito pelo Jair, e o Vasco não vai ter o Jair que sofreu a lesão na partida contra o Sport. Tem a possível volta do Tietê, mas aí já muda um pouquinho a característica, você já perde essa pegada no meio de campo que o Jair ajudava a ter junto com o Barros. Acho que o Diniz estava encontrando o equilíbrio ali de Jair e Barros no meio de campo. Não sei como é que vai ser essa volta, ou possível volta do Tietê na vaga do Jair. Acho que o Vasco ganha qualidade com a bola nos pés, até a gente que fez o gol contra o Botafogo. Foram as peças que deram a sustentação pro Vasco Exatamente. jogar e dominar parte do jogo Exatamente. contra o Botafogo. E aí eu não sei como é que vai ser o impacto disso, até porque tem que ver se o Danilo vai jogar pelo lado do Botafogo. Se não jogar, também tem outro impacto no meio de campo, porque para mim o meio de campo é o que define jogo, assim, é onde você consegue controlar melhor a partida, tanto pelo lado do Diniz quanto do Ancelotti. Acho que é onde você consegue uma dominância um pouco maior e é onde você consegue implementar a sua ideia de jogo. Então eu tô curioso para ver como é que vai ser essa possível volta do Tietê. A ausência do Jair já vai ser um impacto, porque o Jair estava muito bem. O Jair foi muito bem contra o Botafogo, foi muito bem contra o Sport, tinha ido bem já contra o Santos. Então é um jogador que estava se reencontrando ali nas mãos do Diniz, e o Vasco tem esse baque, apesar da volta do Tietê. E tem a volta do PH, né? Você falou do Vitinho, que vai ficar fora, pode ficar fora, né? O Vasco que estava sem o PH, até no jogo contra o Botafogo, o PH saiu no intervalo da partida, entrou o Puma, e o PH que estava disputando exatamente com o Vitinho para ir para a seleção. Eu acho, inclusive, talvez o PH não tenha ido para a seleção muito por conta da lesão, que ele já vinha sofrendo, e nesse jogo contra o Botafogo ele sentiu mais uma vez, ficou fora, e quando teve a troca de lateral, o Vitinho acabou indo e o PH ficou de fora, o que pode ter sido bom para o Vasco, né? Porque o Botafogo pode entrar em campo sem o Vitinho e o Vasco entrar com o PH, que consegue se recuperar, né, exatamente nesse momento, né? Mas tudo aberto, cara. Para mim é um jogo... Espero que seja um jogaço. Claro que eu, da minha parte, como torcedor, não como jornalista, mas como torcedor, vou torcer pro Vasco e espero que o Vasco vença. Mas eu acho que vai ser um grande jogo, assim, tem tudo para ser um grande jogo, porque o primeiro jogo já foi bom. Acho que foi um primeiro, talvez não foi aquele jogaço, mas foi um bom jogo. E o segundo, a tendência é sempre ser mais aberto, né? Porque é onde você tem a definição. Eu acho que teremos uma grande partida amanhã no Newton Santos. É isso, Raiz, a expectativa para amanhã, para quinta-feira, né? Hoje é quarta. Amanhã. Eu também tô bem curioso com esse jogo. Sinceramente, é um jogo que esse me apetece de ver, porque eu acho que o Botafogo é favorito, né? Concordo, mas não é tão favorito assim, mas, cara, vai dar jogo, hein? O Diniz, ele é copeiro. O Diniz tem essa coisa dessa veia copeira. Chegou ano passado, mesmo com o Cruzeiro em péssima fase em termos de atuações, chegou à final da Sul-Americana. Os números são melhores em Copa do que em pontos corridos do Diniz, assim. A diferença é muito grande. Qual é o horário do jogo amanhã? 21h30. Não é 21h30. Fala, Raiz, e aí? Não, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo também. Eu acho que o Botafogo, como eu já falei aqui, tem mais responsabilidade, né? O Botafogo tá jogando, na minha opinião, a temporada. O Vasco, se vier a classificação e etc., é lucro pro Vasco, e o foco do Vasco, obviamente, é nessa briga contra o rebaixamento. Mas claro que se beliscar uma Copa do Brasil vai ser fantástico pro Vasco, ainda mais conseguindo se livrar do rebaixamento, então terminaria o ano de forma fantástica. Mas o Botafogo é um ano de muita decepção. Depois de um ano espetacular, a torcida do Botafogo esperava mais desse Botafogo. Então o Botafogo perdeu tudo que disputou até aqui. O Campeonato Brasileiro está em aberto ali, mas é muito difícil, né, devido à quantidade de pontos. É uma tabela complicada, muitos pontos atrás de dois times que são dois times sólidos, como o Flamengo e Palmeiras. Então, assim, teria que ter uma derrocada muito grande e uma subida muito grande também do Botafogo para que o Botafogo conseguisse beliscar o título. Então, a Copa do Brasil é o que resta para um Botafogo que investiu muito pesado. Investiu muito, tá? Entre os times que mais investiu na América do Sul, se não me engano, é Palmeiras, Botafogo e Flamengo. São os três, se não me engano, nessa ordem. Então, assim, se o Botafogo é eliminado para o Vasco na Copa do Brasil, praticamente acaba o ano do Botafogo ali. O Botafogo vai ter que brigar pela vaga na Libertadores do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que a responsabilidade está muito grande com o Botafogo. Acho que o Vasco vai mais leve para esse jogo. O Botafogo joga em casa. No primeiro jogo, o Vasco chegou a ser superior em boa parte da partida, mas não conseguiu transformar aquilo ali, né, em vantagem para o Vasco. Então, isso pesa também, porque são dois jogos. E aí, material humano por material humano, o Botafogo tem mais.
E a gente já pode começar a cobrar um pouco também do David Ancelotti, que já está na hora dele trazer um pouco mais de equilíbrio para esse Botafogo, Ilan. Já tem essa cobrança, Bandeira? Olha, o último jogo... Está alternando, o Botafogo tem sido irregular, né? Isso. Essa é a verdade. Vem oscilando, eu cobro mais dele a leitura do jogo. Em alguns momentos ele demora um pouquinho para entender o jogo. Justamente no jogo contra o Vasco, ele poderia voltar do intervalo já com algumas mudanças. Se bem lembrarmos, ele começou com 2 centroavantes, o Cris Ramos e o Arthur Cabral. Deu muito certo no início, quando vocês observam os melhores momentos. Antes do gol, que saiu aos 7, 8 minutos, o Botafogo já tinha tido uma chance. Um centroavante puxa a marcação, o outro cabeceia. E aí depois saiu o gol. Tava dando certo. Só que depois do gol do Vasco, parou de dar certo. Então, no intervalo, ele já poderia ter mexido, não aconteceu. Isso se repetiu em algumas outras partidas também. Como o Botafogo também contra o Palmeiras. Hoje o Abel Ferreira faz a dupla ali, Flaco Lopes e Vitor Roque, e eles se procuram o tempo inteiro. E assim saiu o gol do Palmeiras no Nilton Santos contra o Botafogo. Então, uma leitura um pouco melhor do adversário por parte do Ancelotti, eu cobro. Agora, o Botafogo também fez alguns jogos bem interessantes, tem umas vitórias boas recentes no Campeonato Brasileiro, não perde há algum tempo, isso também é considerado. Eu creio que amanhã vai falar muito a respeito do trabalho dele, principalmente por ser um jogo após um período de paralisação para a data FIFA. O David Ancelotti, por mais que não tenha tido o Vitinho e o Danilo em alguns treinamentos, ele teve tempo para treinar, teve tempo para trabalhar agora. O Diniz já tinha tido esse tempo. Sim. Aliás, ali na Copa do Mundo, teve o jogo com São Paulo, depois teve um tempo para voltar. O Ancelotti, pela primeira vez, tem um tempo bem interessante para trabalhar com o time antes de uma partida muito importante. Legal. O Papa quer completar alguma coisa de Botafogo e Vasco? Não passei por você nisso aí, Papa. Não, eu acho que o Botafogo e Vasco, eu já falei que eu acho que o Vasco pode surpreender. Eu acho que o Botafogo hoje está numa pressão muito maior que o Vasco. O Vasco joga, a gente falou ontem, joga mais leve. E, cara, eu acho que esse tipo de jogo, ainda mais em clássico, o time que às vezes vem mais fraco, né? Vou colocar fraco aí, né? O time que vem mais fraco acaba, né, complicando a vida daquele que está pressionado e que tem um elenco melhor. Eu acho que as coisas são niveladas quando se trata de um clássico, ainda mais Vasco e Botafogo. Eu concordo, já esgotamos esse assunto. O Botafogo é um pouco melhor, mas não acho que é tão melhor para ser tão favorito assim. E é a cara do Diniz conseguir psicologicamente botar esse time muito vidrado amanhã e, no mínimo, levar para os pênaltis, por exemplo. Acho a cara do Diniz ele conseguir amarrar esse jogo e conseguir na base, na unha, segurar ali o Botafogo. Espero que vocês estejam certos. Vamos torcer para que não consiga, né, Ilan? Eu não acho que seja, eu acho que o Botafogo é favorito, continuo dizendo. Eu acho que o futebol carioca precisa de um Vasco forte. Não, então Vasco forte não precisa passar para as semifinais. Eu digo assim, eu acho que o Botafogo o Botafogo é favorito, mas é a cara do Diniz surpreender nesse jogo amanhã, conseguindo, né, aglutinar esse time e botar com uma concentração acima do normal. Mas olha, quero dar um recadinho para vocês agora, tá? Importantíssimo. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco, o Vasco que enfrenta o Botafogo, decisão da Copa do Brasil, tem baixo aproveitamento do Nilton Santos, mas nesta quinta-feira é o dia de fazer a reviravolta desse aproveitamento, né? Vamos ver se o Vasco consegue aí superar aí o Botafogo e ficar com a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Deixa sua opinião, seu palpite, o placar para esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!